Graças a Deus. Era difícil pra caramba para as pessoas. Leonice Maria da Silva, Populanice, tenho quatro filhos, neto e bisneto. Moro aqui no setor 2, no quadro E, lote 8. Eu me chamo Juliana Fátima do Nascimento Silva, sou moradora aqui da Gleba, estou aqui desde os meus 9 anos. Sempre trabalhei por aqui, tenho poucas experiências fora de trabalho, fora do assentamento. A maioria do meu tempo é aqui dentro mesmo, na Gleba Kids. Boa tarde, bom, meu nome é Paulo Reis, eu sou pioneiro aqui da Gleba Kids 90. Eu só não nasci, mas eu cresci aqui. Estudei aqui nessa escola, estudei na escola preta, escola de madeira, a primeira escola que tem aqui na Gleba. Eu sou professor efetivo, licenciado no Estado de São Paulo, na filosofia, sociologia. Sou advogado e hoje eu estou me dedicando à advocacia. Eu sou morador da Gleba agora. Fui para fora estudar, morei num monte de cidade, depois a gente conhece esse tal, uma cidade aqui no Rio. Mas o meu coração sempre esteve aqui. É um prazer, uma satisfação estar contribuindo com o Caminho História. Nós começamos nessa greve na casa da Ribeirão Muniz. Que primeiro nós fizemos uma reunião, né? Foi na época de financiamento. Meu nome? É o nome completo do senhor? João Monteiro do Nascimento. Nasci em 1940. O senhor está aqui há mais ou menos 20, 30 anos, é isso? 29 anos. 29 anos. Para ser mais exato. O ano que vem completamente. O senhor tem uma história muito grande aqui com o assentamento, né? A minha história com o assentamento é muito interessante. Pra você ter uma ideia, eu entrei na Fundação ITESP em São Paulo, ainda muito jovem. Com 2 anos que eu estava no ITESP, eu pedi para vir para o interior. Saí de São Paulo e vim para cá. E aí, uma questão pessoal, de família, né? A filha nasceu e São Paulo não era fácil. E eu escolhi Rosana por conta da proximidade da minha família que mora aqui no Paraná. E fiz toda uma carreira dentro do ITESP. Trabalhando no ITESP, eu fiz uma faculdade, me formei, aprendi muito com muita gente. Nos 32 anos que eu tenho no ITESP, 15 anos eu passei em cargo de direção. Minha família aqui, eu viajando para São Paulo. Cheguei a ser diretor executivo da Fundação ITESP, que trouxe uma bagagem muito grande. Sempre, a todo momento, o que a gente sempre buscou foi para que nós tivéssemos o melhor resultado profissional possível, e a gente só alcança o processo profissional, o sucesso profissional, quando o assentado tem a dele. Para mim é a nossa missão. Eu sou bem sucedido profissionalmente se aquela pessoa, aquela família, aquele grupo que eu estou atendendo também tiver sucesso. Se ele não tiver sucesso, é porque eu falhei. E ao longo desses 32 anos aí a gente viu muita história de sucesso. Então eu me considero um profissional de sucesso. Além dos assentamentos, a gente trabalhou muito com as comunidades quilombolas, ali no Vale do Ribeira, que é uma situação um pouco diferente, mas com várias necessidades também bem parecidas com o assentamento, né? É uma bagagem muito boa mesmo. Agradeço por cada dia, por cada ano que a gente vem nessa luta aí. Se eu for falar disso, a gente passa muito tempo, né? São muitas experiências aí, com os movimentos sociais, com os casos populares, que às vezes a gente não concordava em determinada situação, mas nós nunca rachamos. Nós sempre tentamos, discutimos,
para trazer o melhor. Né? Independente de quem tem razão, quem não tem razão, o senso era comum. A gente precisava trazer o melhor do produtor. Então, essa é a nossa missão, de continuar trazendo o melhor do produtor. O termo invasão. Invasão, eu entendo, é quando se eu chegar lá na sua casa, entrar dentro dela. Eu estou invadindo a propriedade pessoal. Aquilo que se ocupa, que é público, eu interpreto como ocupação. Ocupação. No caso aqui nas terras, por ocupação. Na época, não. Isso é interessante. Porque em 1983 não existia o movimento sem terra. Essa ocupação da Gleba 15 de Novembro foi inspirada por um homem chamado Gerson Camioto, que inclusive ele foi prefeito lá de Teodoro Sampaio, que ele era do MDB. Foi uma ocupação mais liderada por um grupo político, entendeu? Junto com o deputado Mauro Bragato e o seu Zé do Sindicato, que é lá de Teodoro Sampaio. Então eles se reuniram e falaram, gente, vamos juntar um povo e vamos ocupar lá a Fazenda Tucano? Pronto, foi isso que aconteceu. Depois disso aí aconteceu vários grupos de organização de movimentos, que daí veio o MST e tal, que aí começou essa ocupação no Brasil todo. Então houve um avanço muito grande. E outro fator interessante é que antes de nós estarmos aqui nessas fazendas, aqui tinha 43 famílias. Você pega lá no setor 1 até lá na pecuária, tudo isso aqui, tinha 43 famílias que moravam aqui dentro. Hoje, só de sítio nós somos 554. Aí você vê, cada sítio tem, não fica só uma casa, tem um filho, tem uma nora, tem um irmão que mora. Então você vê a população que foi criada aqui dentro para resolver essa situação do êxodo rural que foi a mudança. E o outro fator importante, que quando você vai para a terra, você já elimina um monte de coisa que quem está nas periferias da grande cidade tem dificuldade. A questão da educação, que já tem as escolas, a saúde, que os postos de saúde, e o mais importante, a barriga. As pessoas comem. Hoje o rapaz me pediu para fazer um bingo para ele, aí eu falei, olha, eu vou fazer um bingo para você, só que tem uma coisa, você vai ter que dar uma cesta básica para uma família aí carente. Nós não encontramos no setor 3, se reunimos lá e falamos, então ok, graças a Deus, uma família que está passando necessidade para a gente pegar uma cesta básica, nós não conseguimos identificar. Coisa que se você for nas periferias de Rosana e Euclides da Cunha, se você dá um grito, você acha um monte. Então a reforma agrária, ela tem um papel fundamental nesse país. Em todos os países desenvolvidos do mundo, a primeira atitude que o governo fez foi fazer a reforma agrária, para ter o desenvolvimento. Todos os países ricos, todos. O mais rico que tem, que é os Estados Unidos, foi feita a reforma agrária. Como que foi o processo de vocês aqui na terra? Como que era o lugar, as terras? Era tudo mato, fechado. Você encontrava onça no meio da estrada. Mas quando vocês chegaram aqui, que eles falaram assim, ó, essa terra é do senhor. O senhor olhou para a terra assim, qual que era a qualidade da terra? Tudo que plantava dava na terra? Tudo que plantava dava. Media aqui a fazenda e depois vinha o técnico para fazer a análise da terra. Na época, ficou de 85 até 87, ficaram 33 lotes na pecuária sem ninguém querer ir pra lá. Por quê? Porque era cheio. Vocês sabem o que é o coração de negro, né? Ardante. Só tinha coração de negro lá. Ninguém queria ir. Ninguém queria ir, entendeu? Foi feita uma área maior, só que a adesão foi poucas famílias que quiseram ir para lá a princípio. Aí depois o pessoal foi continuando. A senhora disse que veio para cá aos 9 anos. Isso. Entendi.
Se a senhora puder contar pra gente como foi o início, quando a senhora se mudou pra cá, como que era a região, como que era especificamente onde vocês estavam. A vida aqui no início ela foi um pouco difícil, né? Depois de muitas lutas, muitos trabalhos, né? Meu pai sempre lutando, trabalhando no sítio, como ele escolheu a área de agricultura, né? Então no início era obrigado a mexer com lavouras. E aí, lavoura hoje dá, amanhã não dá, né? Depende de chuva, depende da terra, tem que estar nublado, os recursos eram poucos. Então ele plantava as lavouras e mesmo assim ele tinha que sair para trabalhar, para poder manter a casa. Não foi muito fácil não. Então é onde eu falo que eu já desde pequena, eu já trabalhava também para ajudar. Não era um trabalho escravizado, né? Porque eu vim para a escola e eu tinha um tempo também as minhas obrigações para colaborar com o serviço do sítio. Né? Que ele mexeu com milho da seda, plantio de milho, plantio de feijão e sempre ele contava com os filhos para poder fazer as colheitas e as plantações. A senhora pode contar um pouco como foi a entrada aqui, como vocês descobriram? Sim, nós trabalhávamos na Boia Fria, morava em Cuiabá Paulista, trabalhava na Boia Fria. Teve várias reuniões com o Gelson Caminhoto, Sidney de Paula, e a gente fez a ocupação na Fazenda Rosanelli, dia 15 de novembro de 83, na beira da rodovia. A gente entrou na mata, ficamos lá em torno de uns 8 dias, aí chegou os policiais. Aí nós saímos. Que no começo era principalmente agricultura, né? Sim. Poucas pessoas mexiam com leite, né? Era uma dificuldade maior, um grau acima de investimento que tinha que fazer. Uma questão de investimento, né? Porque para você ter o gado, você teria que ter a cerca. Então isso foi acontecer quando saiu o primeiro processo. O primeiro processo naquela época foi R$ 7.500, daquele tempo que eu não sei nem o que significa hoje. Mas assim, dava para você fazer uma cerquinha e comprar umas cabecinhas de gado. Foi aí que começou. Como foi a divisão dos lotes aqui na região? Então eu vou contar como é a divisão. E daí veio os caras para medir, né? Os caras mediram. Aí ficou, quem queria lote de pecuária, pegava pecuária. Quem não queria, quem não... Tinha gente que não sabia nem o que era um bezerro, eu acho. Você tinha a turma que tirava, fazia um exame dessa terra aqui, foi feito um exame, lote por lote fazia aquele exame. Pegava o material da areia, da terra, e levava aí para o dentro. A agricultura também, mas 3 anos era para plantar milho. Então, no início era milho, né? No decorrer do ano, né, tem as épocas de plantação. Então, ele plantava milho, plantava feijão, plantou por muito tempo mamona. Milho, era mais milho. CEAGESP. Saía de caminhão, CEAGESP. Nós tínhamos equipe, nós tínhamos 3 tratores, nós tínhamos batedeira, tinha tudo. Olha, o tempo, ele não era igual agora, era mais fácil trabalhar. Nós não pedíamos igual perto agora não, né? Mas pedia. Do financiamento foi quando a gente já estava aqui, né? Em 86, mais ou menos, 86. Porque a gente não dependia de avalista. Então você fazia o projeto, você só precisava ter o seu CPF. Você fazia seu projeto, o ITESP fazia o projeto, na época do DAF, fazia o projeto, caminhava no banco, você liberava o time. Toda época tem suas dificuldades e você tem que esperar. Então, por exemplo, o pessoal chegou aqui na gleba e teve que construir tudo zero. Tudo zero. Era mato bruto. Então a primeira necessidade é a questão da sobrevivência, né? Você teve que. Não tinha água, você tinha que se virar, filho, para arrumar água. Tinha gente que ia lavar roupa nos córregos, né? Nos rios, perto dos córregos pequenos, né? Muito ia lá na Caíque, né? Por exemplo, aqui é um lugar alto, então o poço é fundo, você não cava o poço de imediato. É caro cavar poço, né? Mas o Estado ele foi, de certa forma, ajudando. Dificuldade de distância também, né? Então, por exemplo, longas distâncias. Isso,
tudo, para você estudar, para você ir no médico, para você ir na cidade, né? Naquela época, as escolas eram difíceis. Era difícil pra caramba para as pessoas. Era muito isolado. Era complicado. Aí quem morava no patrimônio, estudava. Quem morava para fora, não estudava não. Quem morava na Goná, sim. Não, eu não conseguia passar do segundo grau, não. Porque teve uma época que nós saíamos daqui para fazer o segundo grau lá em Euclides da Cunha. Tinha um ônibus que puxava para lá, porque para Rosana não tinha. A dificuldade era muito grande. As coisas veio melhorar dos anos 90 para cá. Não é igual hoje. Hoje nós temos ensino médio. Hoje nós temos aqui. Não tinha não. A gente não cresceu assistindo novelas, assistindo filmes, não foi bem assim, sabe? Então isso também tinha magia, porque a gente tinha bastante conversa, bastante contato, bastante história. A gente ouvia bastante rádio, né? E aí é o seguinte, então você passa o tempo, vai ler, vai estudar, cara. Era bastante privação na época. A escola não é o que é hoje. A escola não é mesmo o que é hoje. Não tinha transporte. Não tinha transporte. Porque no início não tinha. Então o pessoal lá sentou. A gente se conheceu andando, vindo para a escola, andando 14 km por dia, 14 km por dia, 20 km por dia. E bolsa, não tinha bolsa. Era saco de arroz, cara. Raras exceções a mãe fazia uma bolsa com um estouro, com pano, sabe? E era assim, era todo mundo assim. Eu iniciei lá no setor 4, fiz minha terceira série lá. E no quarto ano, nós já estávamos no sítio aqui. Aí eu estudava aqui no assentamento aqui. E para vir para a escola não tinha ônibus, não tinha condição. Tinha que vir por conta. Então eu andava 5 km todos os dias, 5 de vinda só, 10 km na verdade. Então eu vinha a pé, estudava e quando era meio-dia, terminava a aula, a gente descia e ia embora. Chegava em casa por volta de 1h30, 2 horas. Eu fazia esse trajeto todos os dias, isso durante o quarto ano. Quando foi no quinto ano, a escola já estava construída, só que também não tinha carro para puxar, tinha que vir a pé. A gente vinha em turma, era até gostoso, assim, para nós. Era cansativo? Era, só que você anda, você acostuma. E aí vinha conversando, vindo, e a gente fazia esse trajeto todos os dias. Só que aí já não era mais de dia, era à noite. Porque o quinto ano para frente não tinha de manhã, era à noite. E não tinha, naquela época, a mordomia que vocês têm com o ônibus, eu até admiro, o ônibus, passa ônibus de frente de casa, passa van, passa Kombi, eu vejo batendo, né? Ele pagou para estudar foi o maior sacrifício. Ele vinha a pé mesmo, ele, a turma do Papagaúcho, a turma lá do setor 1, ia tudo a pé, vinha estudar a pé. Era vontade mesmo de estudar. E chegava e estudava. Quantas vezes, não vinha 2 vezes com a roupa, porque era poeira, aquele pó, e chegava em casa e já... Mas vinha estudar. Esse assentamento todo, ele foi construído pelos avós de vocês. Eu cheguei aqui, tinha 7, 8 anos, né? O projeto aqui é um sonho deles. Foi um sonho coletivo, uma luta coletiva. E dentro dessa luta aqui, e aí a gente teve muita dificuldade, era muita pobreza, né? Quando eu falo pobreza, eu estou falando privação de recursos. Então, por exemplo, não tinha energia elétrica. Ora, se não tem energia elétrica, não tem nada que depende de energia, né? Você não tem geladeira, você não tem televisão. Raras exceções que algumas pessoas tinha uma televisão na bateria. Uma vida muito difícil aqui, estudar. Primeiro, porque aqui perto não tinha faculdade, mas a gente tinha que viajar, cara. E tinha que pegar o ônibus lá na porteira. Então, o que acontece? Imagina você ir daqui para Prudente, todos os dias da semana, cara. E sábado, eu fiz direito. A gente pegava o busão aqui, pegava 3 horas da tarde o busão, nós descia a pé, pegava o busão e ia para Prudente. Pegava o busão 3 horas. Chegava em Prudente 7 horas. Aí estudava até 11 horas. E vinha de Prudente. Chegava aqui 2h30, quase 3 horas. E aí, às vezes a gente pegava chuva. E outra faculdade não é que escola não, que tem conselho, que tem isso. Se você não estudou,
professor chegou e falou para você. E reprovou 3 matérias perdendo ano. Tinha que estudar. Não foi fácil, foi bastante difícil. Mas a lição que fica para mim é o seguinte, eu não faria tudo de novo, acho que não tinha força. Eu não sei, a gente conseguia. Onde a gente conseguia força para fazer aquilo ali? Era da esperança de que teria um futuro melhor, de que a gente estaria realizando sonhos. Acho que assim, eu tenho um vínculo muito grande com o assentamento. Eu tive muitos episódios aqui que marcaram a minha vida. E acho que assim, os momentos que mais marcaram foram vários. Eu vou citar um só, porque realmente tiveram vários aí. É o momento em que você vê uma família que estava totalmente desamparada, à margem da sociedade, recebendo o seu pedaço de terra. Acho que assim, o que mais me marcou nesses anos todos foi isso. E olha que eu vivenciei muito isso, bastante mesmo, não só aqui no município, mas na região toda aí. Aquela sensação da vitória, né? Mesmo de uma forma muito precária no início, mas a sensação da vitória daquele produtor é muito marcante. E acho que mais marcante ainda é quando você vê aquele produtor que entrou lá atrás tendo sucesso. Você vê um filho dele formado, você vê um filho dele participando da sociedade, de uma forma a ajudar aquela comunidade. Enfim, são muitos aí. Eu estou falando aqui, está passando um monte de coisa na minha cabeça aqui, de pessoas que eu conheci, né, que eu conheço até hoje. E a história de vida assim, é indescritível. É muito bom. Muito bom. Não tenho, acho que assim, as coisas ruins, né, negativas, são tão poucas que as boas superaram. Não consigo me recordar de coisa ruim, não. Olha, de Rosana eu vou falar assim, eu gostava muito de entregar. Porque todo mundo é gente boa lá em Rosana. E eu ia uma vez em Rosana, parece que era segunda-feira ou era terça-feira. De manhã cedinho, eu ficava até meia-noite, ajeitando verdura, mas outro dia eu levava e levava. Rosana eu fiz muitas vezes. Agora eu já não sei, está com tempo que eu não estou mais participando de Rosana. Porque as coisas veio um pouco do meu lado e atrapalhou muito a minha vida. Você vê que até meu lote eu tive que vender, negociar. A coisa apertou tanto do meu lado que chegou umas alturas que eu não aguentava mais. Eu tinha que levar a mulher para São José do Rio Preto e eu não tinha isso para pagar a passagem. E no ônibus, não dava para deixar levar por causa da doença. Ela estava doente. Doente, mais doente. Ela operou de câncer. Estavam me roubando tudo, tá? O meu gado, roubaram quase tudo. Eu cheguei um dia que eu fiquei doidinho. Eu não sentia o pé no chão. Eu cheguei e tinha levado a minha visita. Levaram tudo. Até construir casa, né? Porque aqui meu pai já construiu a casa. A gente tinha um pouquinho de condições, nós tinha casa na cidade, vendemos as casas. Como já era para vir para uma terra definitiva, então ele já investiu um pouco mais, já construiu uma casa melhorzinha, já não moramos mais em barracos, com os recursos que tinha. Aí a vida continuou difícil, tinha lugar para morar, né? E diferente de muitos que continuam em barracos, nós já tínhamos as casas, mas para se manter era muito difícil. Tinha que trabalhar muito. Me lembro uma data, Nossa Senhora Aparecida. Eu me lembro que eu fui banar mamona, eu tinha banado uns 10 sacos de mamona. Menina, aí começa aquele tempão, aí, ajuda a guardar, nós eu correndo, menina, o que desteou, arrancou de teia. No meio mundo teve gente que carregou tudo. Em casa arrancou só 50 teias só. As coisas foram se acomodando, os conflitos foram se ajeitando, né? Hoje,
Se você pegar, por exemplo, nessa escola aqui no início, era uma escola só. Cara do céu, que luta. Era inteiro estando, porque não tinha briga, rapaz. Pergunta o Paris pra você ver. No início da greve tinha um sentimento de vergonha. Muita gente, porque tinha muito preconceito. Primavera foi um asno no deserto. O pessoal de primavera estudava mais. E a gente sentia isso por causa da deficiência. Hoje a gente não tem esse problema, a gente tem orgulho de ser greveiro. Assim, a gente era muito discriminado por ser acampado, era discriminado por ser assentado. Tinha um ditado que falava assim, a doida mora na greva. Tinha a FAEC em primavera, era um mercado. Uma vez foi eu, minha enteada e uma comadre minha comprar umas coisas, não deixaram nós entrar. A oportunidade é dada para todo mundo. E você precisa de ver a discriminação que essa mulher, o Saulo, meu primo, é médico. Ele foi trabalhar aqui no Hospital do Porto Primavera. Aí ela atendendo, ele é muito simpático, conversando com a paciente. A mulher perguntou, você é de onde? Sou da greva 15 de novembro. Ela levantou na hora e foi embora. Meu Deus do céu, menino do céu, era uma discriminação. A primeira associação foi aqui na Santa Marina. Aí os homens, nós que era mulher, nós não tinha direito, nós ia para reunião, mas nós não tinha direito ao voto. Eu não tinha, porque os homens participavam. Porque nós mulheres não tinha, era discriminada, não podia falar. Não tinha igualdade. Nem um lote assim, o lote eles não colocavam o nome da mulher, o lote era do homem. Agora mudou, né? Agora mudou, depois de vários encontros estaduais, várias reivindicações. Aí teve uma mudança, mas não tinha, era o homem que era o titular. E foi aí que nasceu a ONUS, Organização das Mulheres Unidas da Greva 15 de Novembro. O homem do campo, por naturalidade, ele é machista. Aquela cultura de quem manda, e isso não foi fácil para ser quebrado. E isso não foi fácil para a gente quebrar. Teve uma mulher aqui que ajudou muito, foi a doutora Tânia. Você pode ver todos os documentos do que acontecia. O cara ia para a cidade, ia para as festas, recebia um financiamento, entrava na festa e por lá mesmo já vendia o lote. Já da mulher nem sabia. A Tânia colocou, opa, para com isso. O cara não pode ir lá vender o sítio sem autorização da mulher. Aí, com o decorrer do tempo, foi tendo a participação das mulheres. Dona Alice tem um papel muito importante nisso, de organizar as mulheres aqui do setor 2, e aí fomos organizando as mulheres. Então teve uma participação e tem uma participação muito grande das companheiras nas decisões. Mas no início do assentamento, nós tínhamos uma mulher, Raquel Malazuki. 22 coordenadores que nós tínhamos, se eu não me engano é só Raquel de mulher, o resto é tudo homem. Tudo homem. A senhora é mãe, né, de 2 filhas. Como foi para a senhora criar elas aqui? Como está sendo? Na verdade são 3, né? Porque eu tive o meu primeiro, aí depois de 10 anos eu tive elas. Assim, né? É dificultoso, né? É uma luta. E trabalhar e cuidar de casa e de filho é bem complicadinho. Mas eu sempre contei com a ajuda do meu marido, né? Quando eu tinha ele, eu vinha trabalhar e meu marido sempre ficava cuidando das meninas, dele, né? Do menino. Depois que eu passei a ter elas, aí não tinha como ele cuidar, porque além de ser 2, ele também trabalhava, né? Também trabalhou um bom tempo aí de empregado, né? Aí eu já tive que pagar uma empregada para estar cuidando delas na hora que eu estava em serviço. Como eram as festas aqui, tipo? Deixa. Como vocês chamavam? Ai, não existe. Festas de escola? Foi o tempo que eu mais namorei na vida. Era gostoso demais. Eu me lembro até hoje as músicas. Quando toca, eu me lembro. Você tem uma ideia, nós saímos a pé, vinha a pé. Era uma sala de aula. Aquela primeira sala lá que era. E dava um som e cobrava entrada. Aí a gente pegava sempre um senhor assim, né? Sempre quem fazia isso pra nós, Finado Zezito, que é o senhor mais respeitado, ele que ficava na portaria pra nós. Para não deixar a molecada entrar sem pagar. Porque sempre tinha um objetivo. Ou era pra escola, ou era pro time de futebol, sempre tinha um objetivo. Mas era bom demais. Cara, era bom, as festas eram boas porque você não tinha entretenimento. Então assim, as festas eram boas, eram enormes.
torneio era absurdo, né? Das melhores da região, né? As festas, o pessoal caprichava, a comunidade católica tinha umas festas históricas, tipo, todo sábado e domingo ia fazer aquela festa, né? Tinha as festas históricas, tinha o torneio da Gleba 15, aquela festa enorme, né? Era fantástico, as festas aqui maravilhosas. A partir de quando começou a surgir escola, o barracão aqui? Você lembra mais ou menos? Quando liberou o lote, que nós plantou o primeiro ano, aí começou a correria para você fazer prédio, ajeitar prédio para a escola, ajeitar essas coisas assim. Igreja, eu gostava muito da igreja. Sabe? Aí eu falei, a igreja da Santa Marina eu vou se virar, eu vou mandar para lá. Aí, meu filho, fui atrás dos amigos. Cada um tinha um lote que sempre tinha madeira, né? E quando o povo ganhou o lote, uns vendiam madeira, outros roubavam, levavam e vendiam para fora. Era um rolo que eu não falava assim, era muito combinado. Mas dava certo. Qual atividade econômica vocês faziam para subsistir aqui na Gleba? Como era o ganha-pão de vocês? Era mamona. Muito plantio de mamona teve aqui, porque eu acredito que era uma cultura mais fácil de vender, sabe? Você estava precisando comprar um pacote de arroz, você ia lá e pegava um saco de mamona, trazia aqui no barracão, que era Demi e o Oswaldão ali, que era da associação que comprava, ou levava lá no setor 1, naquele barracão lá, que era o finado Celeste, pai de Edgar, que comprava. E nós não tínhamos o comércio que nós temos aqui hoje. Para cá até que não é tanto, mas se você cai ali no setor 3, ali nós só não tem farmácia. Porque padaria tem lá no Rio, o açougue tem lá no Minezão, tem tudo. Naquela época tinha Tonho da Burra, que nós falávamos, que era aqui, finado Celeste, lá no setor 1, aonde que nós íamos lá comprar um pacote de arroz, uma lata de óleo. Aí nós criamos a feira aqui no setor 2. Se vocês perguntarem, isso era falado. Chegava sábado de manhã, era o nosso ponte, era a feira. Aí todo mundo vinha para cá. Aí aqui na feira tinha o açougue, tinha os bar, tinha as bancas, aquele ourico lá do porto, vinha colocar uma banca assim de toda a mercadoria, ali era a feira. E aí nós ficava o dia. Muitos assentados vendiam. Muitos assentados traziam as coisas para vender, trazia peixe. Finado Zezito mesmo, pai da Bilu era do açougue. Era muita gente vendendo um monte de coisa. As mulheres vendiam roupa, essas coisas. Até hoje, o carinho que nós dos antigos tem aí, Santana, pode perguntar para Santana, Danielzão, Pio, aqui, sabe? E elas ficavam uma semana toda com nós. E quando nós inventávamos fazer alguma coisa aqui, elas ficavam com nós também, deixavam família e moravam aqui com a gente. E com aquele climão das famílias lá. Mas como é que você mora junto com aquele monte de bandido lá? E elas têm, por exemplo, essa que tem uma escola, o nome dela, Maria Odenir. Nossa, essa menina foi... Não é porque morreu, não. A Inês, Graça, essas mulheres nós não esquecemos. O professor Walter, nós não esquecemos esse pessoal. Você vê? Porque eles fizeram parte da história, né? Eles ajudou a construir isso aqui também. Por isso que a gente não tem como esquecer deles. A senhora acredita que pelo fato da senhora de dar aula aqui e morar aqui, a senhora tem assim, uma proximidade a mais com os alunos, uma convivência melhor? Como a senhora diria a sua convivência com os alunos? Sim, eu vejo a convivência dos outros professores que vêm da cidade também muito boa, muito bacana. Mas às vezes facilita mais sim, porque eu já conheço o pai, já sempre chega aluno novo, já é meu aqui já quero saber de que família que setor que mora, onde que é o sítio, é parente de quem, porque a gente traz para perto da gente com isso. Então facilita muito sim, o fato de já conhecer. O senhor vendo ela naquela época, o senhor imaginava que ela ia chegar onde ela chegou? Para o senhor é um motivo de orgulho ver a filha do senhor assim fazendo parte da gestão de uma escola? O senhor imaginava que ela um dia iria se formar e ia fazer parte de uma gestão? Eu não imaginava que ela ia chegar à altura que ela chegou.
É o ser, sabe? É o ser, não é o ter. É a felicidade, o acumulamento, sabe? Você está bem, está preparado para encarar as dificuldades, sabe? O estudo, ele premia aquele que estuda. Olha só, isso que eu estou falando para você. O estudo premia, a ignorância pune, tá? Estudo premia, a ignorância pune. O cara só vai saber o valor do estudo na hora que estiver sofrendo as consequências da ignorância. Então, como agricultor, a gente sabe que tem a lei da semeadura. Se você plantar 1 litro de milho, tu colhe um saco. A mensagem que eu posso deixar, tendo como base a minha própria experiência aqui, é para que os jovens, né, os filhos, os netos, realmente valorizem o início disso daqui. Valorizem quem brigou por isso daqui. Valorizem a terra que vocês têm. Valorizem a agricultura como uma profissão que deve ser respeitada em todos os cantos. Então, vocês são responsáveis aqui por alimentar milhões e milhões e milhões de pessoas. Tenham isso com orgulho. Eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalho com a cidade. Muito orgulho mesmo. Vencemos vários preconceitos e hoje a gente anda de cabeça erguida em qualquer lugar. E onde a gente passa, a gente é respeitado. A gente, eu digo, produtor, porque eu me considero parte desse time aí. E eu acho que a missão de vocês, mais jovens aí, dar continuidade a isso, não deixar essa história se perder com o tempo. Tá? A história é muito bonita. O comentário que eu tenho para fazer, aproveita a oportunidade que a vida dá. Aproveita a oportunidade. Se Deus está dando a oportunidade de vocês ter o estudo, estuda. Hoje para ser um coveiro precisa estudo. Hoje para catar lixo precisa estudo. Eu sempre falo para Henrique, de enxada vai morrer sua avó. Aproveita a oportunidade, né? Aproveita a oportunidade. Né? Valoriza isso que vocês têm aqui. Valoriza o que vocês têm, estude. Porque é através dos estudos que vocês vão crescer e vai falar, valeu a pena, valeu a pena. Muito gratidão a Deus por eu ter chegado até aqui, por onde eu estou. Até hoje mesmo, um pouquinho antes de eu descer para casa, me perguntaram, né? O que é o futuro? Quando que é o futuro? Quando o futuro chega, né? Porque a gente sempre pensa no quê? No futuro. Vocês estão estudando, né? Para quê? Para ter um futuro melhor, né? E quando que é esse futuro? A idade que eu estou, será que eu não cheguei ainda no futuro? Quando que é esse futuro?
Aí eu respondi assim, o futuro é agora. O que eu sonhei lá atrás, eu estou realizando hoje. Ainda penso no futuro? Eu penso ainda no futuro, porque a gente sonha. E tudo que a gente sonha, a gente busca realizar. Então eu vou realizar lá na frente no futuro. E olhando para trás, tudo que eu sonhei lá, graças a Deus eu consegui. Né? Não é do jeito que a gente traça a linha, a gente sabe que é seguindo as vontades de Deus, mas basta a gente sonhar que a gente consegue. O maior orgulho que eu tenho. Tenho orgulho do seu pai, quando sai para tocar aí e é da Gleba 15. Tenho orgulho disso aí. Tenho orgulho desses meninos nossos que é médico, que é tudo aí, fala, eu sou da Gleba. Tenho orgulho de dizer que mora aqui. E eu... nem se fala. Eu nem se fala. Se tiver cemitério na Gleba 15, eu já reservar meu túmulo. Porque não tem lugar melhor para você viver do que aqui. Fica, calma.